Saudações a todos, meu nome é Gilson de Oliveira, estarei fazendo a apresentação sobre a primeira parte dos paralelos históricos, que é um estudo sobre o trabalho de Deus para recuperar o homem, para restaurar o homem, para salvar o homem. E esses ensinamentos estão baseados nos ensinamentos do reverendo Sun Myung Moon. Então vamos fazer aqui, nós estudamos na primeira parte do estudo sobre a história humana, sobre os números providenciais. Estudamos sobre o significado do número 12, do número 4, do número 21 e do número 40. Nós vamos ver aqui agora como esses números são usados na história. Vamos fazer aqui vamos estudar também como Deus trabalhou em cada família. Esta parte aqui é um estudo essa parte aqui é um estudo mais simbólico. E é um estudo baseado nas histórias bíblicas. Não estamos aqui para buscar, vamos dizer assim, um estudo de números reais do que aconteceu na história bíblica, na história da humanidade, mas sim um estudo sobre as histórias que estão na Bíblia. Então são as histórias das famílias, da família de Noé, família de Adão, né? Na família de Noé e na família de Abraão, que são as primeiras famílias. E vamos ver como Deus trabalhou nestas famílias. Então nós estudamos aqui sobre, né, o início da história com Adão, sobre o número 12, o número 4, o número 21 e o número 40. Aqui seria o estudo da família de Adão, aqui a família de Noé, e aqui a família de Abraão. Aqui a família de Abraão. Colocamos aqui partes iguais. Começamos então estudando sobre a providência da restauração, a providência
da restauração centralizado na família de Adão. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso, mas nós vimos na primeira parte que para que o Messias possa vir, é necessário que sejam estabelecidos o fundamento de fé e o fundamento de substância. E desde o momento que ocorreu a queda, Deus tem a meta principal de enviar o Messias. Ele se preocupa em salvar o ser humano, salvar os seus filhos. Então Deus quer enviar o Messias, que é o Salvador da humanidade. Ou seja, ele quer enviar Adão novamente. Ele quer refazer Adão. Como Adão caiu, se tornou um servo de Lúcifer, que era um servo. Então é necessário que essa posição do ser humano seja restaurada. A providência começa então na família de Adão. Adão tem a sua esposa Eva. E eles têm o filho mais velho, Caim, e depois Abel. Então a Bíblia fala que Caim era agricultor e Abel era pastor. E os dois fizeram uma oferta para Deus. Mas Deus somente aceitou a oferta de Abel. Qual seria a razão, então, pela qual Deus não aceita a oferta de Caim, mas sim aceita a oferta de Abel? Esta oferta, nós vimos que para que o fundamento de fé seja estabelecido é necessário uma figura central. Então vamos ver aqui o fundamento de fé. Fundamento de fé. A figura central era o próprio aqui Abel. Abel era a figura central. A oferta, então, foi a oferta feita por Caim e Abel, mas Deus aceitou a oferta de Abel. Então a oferta aqui foi um cordeiro, que Abel matou o cordeiro e estava oferecendo o cordeiro no fogo para Deus. Caim ofereceu frutos do campo, da colheita dele, para Deus. Os dois ofereceram para Deus, mas Deus somente aceitou a oferta de Caim. Se nós vemos aqui, Satanás, ele passou a ter, Lúcifer, que se tornou Satanás, passou a ter um domínio sobre Adão. E Adão passou a ter um domínio sobre Eva, como nós vemos o que aconteceu depois da queda. Que Deus fala que Adão vai dominar a Eva. E o filho mais velho era o filho que tinha o direito à herança, de acordo com a tradição antiga, é o que mais está perto dessa estrutura de poder. O que está mais longe dessa estrutura de poder é justamente Abel. Então Deus, ele começa a trabalhar com aquele que está mais longe da estrutura de poder de Satanás. Ele começa a trabalhar com Abel. Por isso ele aceitou a oferta de Abel. Para que o fundamento de substância fosse estabelecido, era necessário então, vamos ver aqui, fundamento de substância. Nós vimos que o fundamento de fé é acreditar na palavra de Deus. E o fundamento de substância, nós estudamos na conferência passada, na outra conferência. Fundamento de substância é a união
entre o representante de Lúcifer com o representante de Deus. Então, nesse caso aqui, Caim está representando a Lúcifer. E Abel, ele está representando a Adão, e por isso está aqui do lado de Deus. Caim só tinha uma maneira de fazer a sua oferta para Deus. Ele tinha que fazer essa oferta ofertando através de Abel. Então, se ele realmente tinha o desejo de ofertar a Deus, ele teria que pegar os seus frutos e falar, olha, Deus não aceitou a minha oferta diretamente, mas eu posso oferecer a Deus através de você. Então ele teria que unir-se a Abel, eliminando assim as 4 naturezas decaídas que nós estudamos nas outras conferências. Ele teria que amar a Abel como Deus amava, ele teria que servir a Abel, servir, ele teria que obedecer, e ele teria que seguir, eliminando assim as 4 naturezas decaídas. Teria que amar, servir, obedecer e seguir. Isso é a estrutura da restauração. Se nós vemos, né, os líderes religiosos, eles vêm numa posição em que os seguidores, eles têm que amar, servir, obedecer e seguir. Mesma coisa o Messias vem como um Abel para a humanidade, onde nós, para restaurar-nos, temos que amar, servir, obedecer e seguir ao Messias. Então esse é um processo para eliminarmos as nossas naturezas decaídas, porque na queda o que ocorreu é que Lúcifer não amou Adão e Eva como Deus amava, ele não serviu a Adão e Eva, ele não obedeceu e ele não seguiu. Então, é necessário que isso ocorra durante o processo da restauração. Mas nós vemos que o que aconteceu é que Caim, ele não fez isso. Ele não estabeleceu o fundamento de substância. Ao contrário, ele ficou irado completamente com Abel e ele foi e matou a Abel. Então Deus não pôde mais estabelecer o fundamento de fé e fundamento de substância na família de Adão. E nós vemos então, de acordo com a Bíblia, que aqui passam 10 gerações, e de acordo com a Bíblia as pessoas viviam muitos anos. São 10 gerações, um total de 1.600 anos. Então vamos colocar aqui 1.600 anos. 10 gerações. Vamos escrever aqui. 10 gerações. Onde Deus finalmente chama a Noé. Então começa aqui a providência da restauração centralizado na família de Noé. Nós conhecemos a história de Noé, a sua arca, o dilúvio, a família de Noé entrando na arca, levando os animais. Toda essa história é uma história bastante conhecida, né? Tem muitos filmes feitos sobre Noé, muitos livros escritos. Então tudo isso é o trabalho de Deus para restaurar o ser humano. E Deus pede então para Noé para que ele construa uma arca. E esta arca, então vamos fazer um desenho aqui, uma maquetezinha da arca. Esta arca,
ela tem três andares. Esses três andares, eles representam aqui as etapas de formação, crescimento e aperfeiçoamento que nós estudamos na segunda conferência, que é dos princípios da criação, e também estudamos um pouco mais na conferência passada sobre a restauração da história e sobre os princípios utilizados na restauração da história. Aqui está Noé. Noé é o representante de Deus, a figura central. Então, a figura central aqui para estabelecer o fundamento de fé é Noé. E a oferta é a arca. E sabemos também que Deus às vezes utiliza períodos de tempo para restaurar números. Nesse caso aqui, existe um período de tempo que são 120 anos que Noé leva para construir a arca. Então aqui são 12 vezes 10, que são 10 gerações, e daqui 120 anos. Noé aqui está representando, então, como a figura central, ele representa Deus. A família de Noé, aqui representa a humanidade. E os animais representam aqui toda a criação. Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando, Deus está reconstruindo todas as coisas. Um momento. Deus está reconstruindo todas as coisas e Deus pede para Noé construir esta arca. E nós sabemos que para construir, no caso de uma grande inundação, onde viriam muitas cheias e turbulências, Noé seguramente teria que construir esta arca em algum local elevado, para que as águas não fizessem com que esta arca chocasse contra outras montanhas ou pedras. Então ele ficou levando essas madeiras para construir esta arca durante 120 anos em um local elevado, numa região seguramente seca. Então, muitas pessoas seguramente diziam: esse homem está louco, né? O que ele está fazendo? Seguramente vinham e diziam, né? Como a gente vê nos filmes, né? Você está louco, como você está fazendo isso? Mas Noé, ele perseverou, ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. Então, na história de Noé, nós vemos que Noé, ele estabelece um fundamento de fé muito grande. Ele tem fé e ele constrói esta arca, mesmo levando 120 anos, né, trabalhando para construir esta arca. E, finalmente, Deus lhe diz: em 7 dias vai começar a chover. Então, durante esse período de 7 dias, ele coloca os animais dentro da arca. Então, esses 7 dias é um período importante, que é justamente o período em que se restauram aqui os animais, a criação, representando aqui a etapa de formação. Então, aqui são os primeiros 7 dias. Primeiro 7 dias. E representa aqui a etapa de formação. Depois chove durante
chove durante 40 dias e 40 noites. Então, nessa história, a história da providência, da restauração centralizada na família de Noé. Aqui se restaura também o número 4, através desse número 40. 40 dias também é um período de purificação. Purificação está eliminando todas as pessoas decaídas, o pecado. São 40 dias de purificação. Depois que termina, então, as chuvas dos 40 dias, Noé fica na arca por bastante tempo, até que finalmente ele crê que as águas já estão baixando o suficiente para fazer um teste para ver se a arca pode parar em algum local, se existe já terra. Ele solta inicialmente um corvo, mas esse corvo ele não vai a parte alguma. O corvo ele fica dando voltas em volta da arca. Esse corvo ele representa, na realidade, é uma representação de Satanás que está esperando uma oportunidade para poder invadir este ideal de Deus, esta restauração do ideal de Deus. E como ele vê que o corvo não vai partir a parte alguma, ele solta um pombinho. Então aqui o primeiro voo do pombo. Esse pombo ele voa, mas ele retorna. Então, aqui é uma representação profética. Esse aqui representa Adão, que é o ideal de Deus que foi colocado na terra, mas esse ideal de Deus volta para Deus devido à queda. Depois de 7 dias, mais 7 dias, então tem o segundo voo do pombo. Esse pombo, que representa o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que quando Jesus batizou a João Batista, o Espírito Santo apareceu na forma de um pombo, porque é uma representação do Espírito Santo de Deus que deve ficar na terra. Então aqui esse segundo voo do pombo é uma representação para Jesus, o Espírito Santo de Deus que deve ficar na terra. Mas infelizmente nós sabemos que houve a crucifixão de Jesus e Jesus não pôde ficar na terra. O ideal de Deus não foi, a linhagem de Deus não foi estabelecida na terra. Então essa é uma profecia de que poderia haver falha na época de Jesus. Houve várias profecias de falha e várias profecias de completa salvação. Depois de mais 7 dias, vem o terceiro voo do pombo. Bom, aqui no segundo voo, que representa Jesus, o pombinho traz um raminho de oliveira. Okay? Isso representa que, mesmo que o ideal de Deus não ficou na terra, mas Jesus deu uma salvação, que é a salvação espiritual. Já no terceiro voo do pombo, depois de 7 dias, esse pombinho ele não retorna para a arca. Ou seja, o Espírito Santo de Deus fica na terra, a linhagem de Deus ficou na terra. Então aqui é o Senhor no seu segundo advento, o retorno de Cristo. No retorno de Cristo, o ideal de Deus vai ficar na terra, ou seja, a linhagem de Deus vai ficar na terra. Então aqui esses primeiros 7 dias, até começar
a chuva e mais os outros períodos de 7 dias entre o primeiro voo, o segundo voo e o terceiro voo, aqui estabelecem ou restauram o número 21. Depois que isso aconteceu, Noé ainda fica na arca durante mais 40 dias, até que finalmente a arca toca as montanhas de Ararat, onde eles desembarcam então da arca. Mais 40 dias, restaurando então o número 40, que nós vimos na conferência passada, na conferência anterior, que são os números providenciais que Deus utiliza, né, juntamente com o número 7, o número 3, né, o número 12, o número 4, do fundamento de 4 posições, o número 40. Para que vocês possam entender o significado desses números, por favor, assistam à conferência anterior. De acordo com a história centralizada na família de Noé, na história da providência, da restauração, quando nós lemos a história na Bíblia, nós vemos que Noé, ele tinha 3 filhos. Hein? Então Noé, com sua esposa, tinha 3 filhos, que eram Sem, Cã e Jafé. De acordo com a história bíblica, Cã um dia se aproximou da barraca onde estava Noé. E eles haviam plantado uvas e tinham feito vinho. E Noé havia se embriagado com o vinho e havia dormido nu. Nós sabemos que no Jardim do Éden as pessoas andavam nuas, né? Adão e Eva, antes da queda, e eles não tinham vergonha. Mas eles adquiriram esta vergonha, né, e cobriram as suas partes sexuais depois que aconteceu a queda. Então, quando ele se aproximou de Noé e viu ele nu, ele não deveria ter se envergonhado do seu pai. Ele não deveria ter se escandalizado. Mas a realidade é que ele se escandalizou e chamou os irmãos e falou, né, que o pai estava dormindo nu. Então, os irmãos vieram sem olhar para o pai e cobriram o pai. Esse Cã, na realidade, era o Abel com quem Deus estava trabalhando. Ele estava representando aqui o Abel. E o Sem, que era o filho mais velho, estava representando Caim. Deus deveria então trabalhar com Cã para poder estabelecer o fundamento de substância. Mas isso não aconteceu, por quê? Porque, infelizmente, aquele corvo que estava dando volta em volta da arca, representando Lúcifer, o Satanás, esperando por uma oportunidade para poder invadir, né, a providência de Deus, infelizmente, Satanás invadiu o coração aqui de Cã, quando Cã se escandalizou do seu pai. Cã deveria ter simplesmente ficado quietinho, né? E deveria ter, ou ele mesmo cobriu o seu pai, e não deveria ter se escandalizado do fato de que o pai estava nu. Quando Noé se despertou do seu vinho, ele amaldiçoou a Cã. Ele falou que ele seria escravo dos escravos dos seus irmãos. Ele teria que servir a Sem, a Jafé. Então isso, de aqui vem raças humanas, de acordo com a tradição bíblica. E de Sem, que é a linhagem Caim, vêm os semitas.
Vamos fazer o seguinte, vamos por aqui para que entendamos. Vamos pôr Satanás aqui desse lado. Aqui dos semitas está... Bom, e Cã aqui, Deus estava trabalhando com Cã, que era o Abel, representante de Abel, mas Satanás tomou a Cã, tomou aqui a Cã. Como Satanás tomou a Cã, então Deus, ele pode tomar um semita, que é o descendente de Caim, que no caso aqui é o Abraão, que mais tarde passou a ser chamado Abraão. Então Abraão foi chamado por Deus, ele era filho de um fabricante de ídolos, ele era um pagão, ele era filho de Terá, que fabricava ídolos. Mas Deus pôde tomar alguém que pertencia aqui a Satanás. Por quê? Porque Satanás tomou alguém que pertencia a Deus. Então, havia uma condição para que Deus pudesse tomar alguém do lado de Satanás, e Deus tomou então a Abraão. Abraão foi chamado por Deus, e Deus deu para ele uma promessa de que os seus filhos seriam incontáveis, como as estrelas do céu, como os grãos da areia. E Deus falou para ele sair da cidade de Ur, onde ele morava, para ir até Canaã, que era uma região longe, mas ele viajou com toda a sua família e com os seus servos e uma pequena comunidade de pessoas que partiram da cidade de Ur em direção a Canaã, que é o que nós hoje conhecemos como Israel. Abraão então foi para Canaã, partiu para Canaã, e lá em Canaã, então Deus fala para Abraão para ele ofertar o seu filho. A história de Abraão é interessante porque Sara, apesar de que ele recebeu a promessa de Deus de ter muitos filhos, mas Sara na realidade não conseguia ter filhos. A sua esposa Sara, que era representante de Eva, ela era estéril, não podia ter filhos. E ele acabou tendo um filho com Agar, que era uma egípcia, que era serva de Sara. E teve um filho chamado Ismael. E mais tarde veio o filho da promessa, que era o filho chamado Isaac. Então Abraão teve como filho Isaac. Então vamos ver aqui a providência da restauração centralizado na família de Abraão. Providência da restauração centralizada na família de Abraão. Era necessário um fundamento de fé. A figura central era o próprio Abraão. Figura central, Abraão. E a oferta aqui. Inicialmente, vamos estudar aqui desde o início. Deus pede para Abraão fazer uma oferta. Inicialmente, a oferta é uma oferta dividida em 3 partes, que é representando aqui os períodos de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Vamos escrever para que não haja confusão aqui. Representando aqui formação, crescimento
e aperfeiçoamento. Representando aqui também o Antigo Testamento, representando o Novo Testamento, representando aqui o completo Testamento. A meta de Deus é levar o homem até a sua perfeição. Essa oferta que Deus pediu para Abraão fazer, Abraão fez com um pombo e uma rolinha. Um pombo e uma rolinha, ou seja, um pombo branco, né? E um pombo selvagem, vamos dizer assim. E uma ovelha e uma cabra e uma novilha. Por que nós dizemos que isso está representando o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o completo Testamento? Nós sabemos que o Espírito Santo se manifestou no batizado de Jesus, quando João Batista batizou Jesus, na forma de um pombinho, representando aí o final do Antigo Testamento, o início do Novo Testamento. Então, por isso é a representação aqui do Antigo Testamento. E Jesus, ele é chamado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Okay? Ao invés de pôr ovelha aqui, vamos pôr um cordeiro. É a palavra mais usada na Bíblia, o Cordeiro de Deus. Né? Uma ovelha, um cordeiro. No caso aqui, como Jesus era masculino, então, um Cordeiro de Deus. E novilha, tem uma passagem no livro de Juízes, onde conta a história de Sansão. E Sansão, ele havia feito uma aposta com os filisteus de que ele conseguiria... Ele um dia ele estava andando no deserto e ele foi atacado por um leão e ele, com a sua força, né, a força de Sansão, ele matou o leão. Então, depois, um ano mais tarde, ele passou aí e viu que dentro da boca dos ossos do leão tinha uma colmeia de abelhas. Então, ele criou assim um jogo de palavras, um enigma. De dentro da boca do comedor saiu comida. E ele falou, um tempo mais tarde, para os familiares da esposa dele, que aquele enigma, se eles dessem a resposta, ele daria 30 turbantes de presente para eles. E eles não conseguiam achar a resposta e eles fizeram com que a esposa, que era parente dele, seduzisse a Sansão e descobrisse a resposta. Então, quando eles deram a resposta, ele falou: vocês jamais saberiam da resposta se vocês não tivessem usado a minha novilha. Então, ele chamou a esposa de novilha. Então, essa novilha aqui, na realidade, é um símbolo da esposa. É necessário, então, que o Senhor, no segundo advento, o Messias, no seu retorno, tenha uma esposa. De acordo com a história bíblica, o Abraão, ele cortou a novilha ao meio, ele cortou o cordeiro e a cabra no meio,
mas ele não cortou os pombinhos no meio. Essa divisão, assim como houve a circuncisão, essa divisão é onde eles tiravam o sangue. Era um ritual de purificação que eles faziam, porque a linhagem de sangue tinha sido contaminada na queda e era necessário purificar, necessário separar em dois lados, como o Caim e o Abel. É uma maneira de purificar a linhagem de sangue de Adão. Através dos filhos foi a separação entre Caim e Abel, um representando o mal, outro representando o bem. A mesma coisa aqui, era uma purificação do Completo Testamento, a purificação do Novo Testamento, e aqui era a purificação do Antigo Testamento, que deveria ser purificado. Mas como Abraão não fez isso, a história da Bíblia aí disse que aves de rapina, águias, desceram. As águias desceram e começaram a comer os pássaros. Estão representando aqui uma invasão de Satanás. E no final do dia, quando Abraão adormeceu, Deus falou com ele que saiba com certeza que os seus descendentes serão escravos em uma terra estrangeira durante 400 anos. Então ele prevê a escravidão que ocorreu mais tarde no Egito. É uma previsão por causa da falha desta purificação. Então aqui Satanás invadiu esta oferta. Então a oferta que havia, que era essa oferta aqui, a oferta dos animais, foi invadida por Satanás. Já Deus não pôde utilizar. Por esta razão é que Deus então pede para Abraão, mais tarde, depois que o filho da promessa nasce, que é Isaac, Deus pede para que Abraão faça a oferta do seu próprio filho. Então, novamente aqui, o fundamento de fé tem que ser estabelecido. Agora aqui já não é somente Abraão. É Abraão mais o Isaac. E o próprio Isaac aqui tem que ajudar o pai a estabelecer a oferta. E a oferta aqui é o próprio Isaac. Então a providência continua através do filho. Então Abraão tem o seu filho, que é o Isaac. Aliás, em português aqui, creio que é Isaac. Aqui é assim, Isaac. Então aqui, a providência aqui fica centralizada na família de Abraão, Isaac e Jacó, que é o filho de Isaac. Então Deus pede para que Abraão faça a oferta de Isaac. E Abraão então pega a lenha, e ele não quer fazer a oferta de Isaac ali, porque ali está a mãe, ninguém vai achar que ele está doido. Então ele pega e vai com Isaac para supostamente fazer uma oferta numa montanha que se chamava Moriá. Só que ele não estava levando o cordeiro. Normalmente eles faziam uma oferta com um cordeiro. É lógico que Isaac, que estava carregando a lenha, era um jovem, ele começou a questionar o seu pai no caminho, onde está o cordeiro? E Abraão disse que Deus proverá. Mas chegando aí no local, ele preparou o local para a lenha, fez o altar com as pedras, e pôs a lenha,
e ele amarrou a mão de Isaac e colocou Isaac deitado em cima da lenha. Então Isaac, lógico, ele não era, né, burro, ele sabia que ele estava sendo a oferta. Então ele poderia, né, gritar e falar que o pai estava louco e sair correndo, mas não. Ele aceitou ser uma oferta, ele se uniu ao seu pai. Então nós vimos que o fundamento de fé também é a restauração do amor de filhos. Nesse ponto aqui é uma completa obediência do Abraão para o mandamento de Deus, o pedido de Deus, e também entre Isaac e o seu pai. Por esta razão, o fundamento de fé aqui ele é estabelecido quando Abraão, né, pega a faca e ele vai fazer a oferta de Isaac. Mas um anjo segura a mão dele e fala para ele então que não é necessário fazer e que Deus mandou um cordeiro no lugar de Isaac. E eles então fazem a oferta do cordeiro para Deus, né? Isaac e Abraão ofertam o cordeiro. Então essa oferta aqui estabelece o fundamento de fé necessário para a vinda do Messias, a nível de família. Aqui é estabelecido com a oferta de Isaac. Isaac se casa com Rebeca, e tem dois filhos. O filho mais velho, chamado chamado Esaú, e um filho mais jovem chamado Jacó. Esaú e Jacó. Esaú é caçador e Jacó, ele é um pastor. A Bíblia disse que Esaú era muito peludo, inclusive o nome em si significa peludo. E Jacó, ele não era muito peludo. E aqui, Esaú, ele está representando a Caim, que é o filho mais velho, o herdeiro. O herdeiro tem o direito à primogenitura. É o filho primogênito. E Jacó, que é o filho mais jovem, está representando aqui a Abel. Por sua vez, Abel era um representante do próprio Adão. E Caim era um representante do próprio Lúcifer. Então, Lúcifer, ele deveria ter servido a Adão, ajudado a Adão, cuidado de Adão, amado a Adão como Deus amava. Mas não. Ele atuou como um filho mais velho com ciúmes, né? E acabou seduzindo a Eva, roubando a esposa de Adão, e passou aquele espírito de estar longe de Deus, né, para Eva e para Adão, que se afastaram de Deus e morreram espiritualmente. Então, o processo da restauração é enviar um outro Adão, um outro Messias. Para isso é necessário que Caim venha se submeter a Abel. É necessário que Esaú venha se submeter a Jacó. É necessário aqui que Esaú viera a amar a Jacó, para que a restauração possa existir. Venha também a servir, né? Servir. Venha também a obedecer. Obedecer. E era necessário também que ele viera seguir. Seguir a Jacó. Bom, a Bíblia fala então que um certo dia Esaú chegou de uma caçada, chegou com fome, e Jacó estava comendo um guisado de lentilhas
com um pedaço de pão. E Esaú pediu a comida para Jacó. E Jacó disse: eu te dou esta comida se você me der o seu direito à primogenitura. E Esaú, que não valorizava a sua primogenitura, disse: tudo bem, eu dou o meu direito à primogenitura, mas me dá esta comida. Esta compra da primogenitura foi de extrema importância, porque é como que se Adão tivesse comprado de Lúcifer o direito de ser novamente o filho primogênito, onde Lúcifer teria que voltar a servir a Adão. Então a compra da primogenitura marca um período na história. Aqui passam 120 anos desde que Deus chama Abraão até a compra da primogenitura por Jacó. Compra da primogenitura. Passam aqui também 10 gerações até que Deus chamou a Abraão. 10 gerações. Passam aqui 400 anos, porque agora o ser humano vive menos tempo. Né? Passam a viver uns 120 anos no máximo. Então, até a compra da primogenitura aqui são 120 anos. Então aqui 120 anos. Então são períodos de tempo, né? 1.600 anos, 400 anos, 120 anos. Vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Vamos pôr o período de tempo dentro do quadradinho. E vamos pôr isso aqui fora do quadradinho. Tá? Aqui tem mais lógica aqui. 1.600 anos. 400 anos. 120 anos. Aqui são 10 gerações. E aqui são 10 gerações. Esses períodos históricos, essas histórias, são símbolos do que viria mais tarde, já no que nós chamamos em imagem. Os números das histórias bíblicas e o número da história real não coincidem muito bem, mas nós sabemos que aproximadamente Abraão viveu entre 1.800 e 2.000 anos antes de Cristo. E sabemos também que Abraão é uma figura histórica. Há muitos relatos de Abraão. Então, houve um fundador do povo judeu que nós conhecemos como Abraão. E sabemos também que Jacó existiu, de Jacó veio a palavra Israel, que é o que deu o nome ao país de hoje em dia, que é Israel. Então são figuras que existiram na história, e os períodos de tempo e tudo mais relatados na Bíblia são uma forma de mostrar como Deus trabalha durante a história usando números providenciais. Esaú, então, vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de comida. E mais tarde, quando já Isaac está velhinho, Isaac chama a Esaú e pede para Esaú sair, matar alguma coisa e trazer para assar, preparar e trazer para ele. Agora Isaac já estava muito velhinho e ele estava cego. E Esaú então saiu para caçar e matar algo, porque o pai dele falou que ele deveria trazer
porque o pai queria dar uma bênção para ele, a bênção final, né, da vida de Isaac, que ele queria passar esta bênção então para Esaú. Agora, nós, pensando um pouquinho sobre a providência, nós vemos que Deus tinha dado essa bênção para Adão, mas Adão perdeu. Essa bênção passou para Abel, mas Abel foi morto por Caim. E essa bênção foi recuperada por Noé, quando ele fez o fundamento de fé. E passou para Cã, mas o Cã perdeu quando ele se escandalizou do seu pai. E essa bênção foi recuperada por Abraão, quando ele estabeleceu o fundamento de fé através do sacrifício de Isaac. E essa bênção então passou para Isaac, e que deveria então passar de volta para Abel, que era o representante de Deus, que representava Adão. Mas o pai ia dar para quem? Para Esaú. De acordo com a história bíblica, quando Rebeca estava grávida de Esaú e Jacó estavam lutando dentro do ventre. E Rebeca foi perguntar para Deus o que estava acontecendo. E Deus falou: dentro de ti existem duas nações, e a nação mais velha deve servir a nação mais nova. Então ela entendeu que Esaú deveria servir a Jacó. Ela entendeu que Deus estava trabalhando com o Abel, né, com o Jacó, que era o representante de Adão. Por esta razão, Rebeca, quando ouviu que o pai queria dar a bênção para Esaú, ela foi até a Jacó e ela falou para Jacó que Jacó deveria cozinhar, matar um cordeiro, cozinhar. E ela pegou uma túnica de couro bem peluda de Esaú e amarrou couros de carneiro nos braços de Jacó. E a Bíblia fala que Esaú tinha o cheiro do campo fértil. Eu asseguro que não usavam fertilizante químico, usavam fertilizante orgânico. Esaú, como era um caçador e como carregava animais de volta, essa túnica devia ter um cheiro, o cheiro do Esaú. E o pai, quando Jacó se aproximou com o cordeiro, o pai disse: venha, meu filho, eu sinto o seu cheiro, o cheiro do campo fértil. E ele foi e tocou nos braços e viu pelo, né, que era o pelo do couro de carneiro. E ele pensou que era Esaú. E ele deu a bênção para Jacó. Então a bênção foi passada de Isaac para Jacó, que era o plano de Deus. Quando Esaú chegou e foi até Isaac para receber a bênção, Isaac falou: mas eu já te abençoei, eu não tenho mais bênção para te dar. Daí ele falou: mas eu não recebi a bênção. Então Isaac falou: seguramente eu dei a bênção para o seu irmão Jacó. Então Esaú, ele ficou muito bravo e falou: mas o senhor tem que me abençoar. Então o pai, ele não tinha bênçãos e ele falou tudo ao contrário da bênção que ele tinha dado para Jacó. Então para Jacó ele disse que os seus campos sejam férteis. Para Esaú ele disse que os seus campos não produzam nada. Então foi de certa forma uma maldição passada para Esaú. E por isso Esaú ficou muito bravo e saiu daí falando que ia matar ao seu irmão, a Jacó. Rebeca escutou isso e ela sabia que isso não poderia ocorrer. Então Rebeca convenceu a Esaú de enviar o seu filho Jacó para as terras do seu tio, em Harã, para que lá ele se casasse com uma mulher da região, da família dela.
E tudo isso ocorreu 40 anos depois. Então é a partida para Harã. Partida para Harã. E são 40 anos. Quarenta anos. 40 anos, então, Jacó parte para Harã e chega lá na casa do seu tio Labão. Então, Labão, ele tinha duas filhas. Uma se chamava Lia e a outra se chamava Raquel. Quando Jacó chegou lá, ele imediatamente gostou da Raquel e falou: a Raquel pode ser então a minha esposa. Era prima dele, mas ele não tinha nenhum laço, que morava muito longe. Para ele não era uma coisa muito estranha. Ele gostou da Raquel e queria que a Raquel fosse a esposa dele. Então ele foi até o seu tio e falou pro tio, eu gostaria de casar com a Raquel. Só que eu não tenho nada para pagar, né? Eles tinham que pagar o dote. Na realidade, os homens é que pagavam para poder comprar a esposa, na tradição local. Então o tio dele falou: não, eu posso te dar a Raquel. Você trabalha para mim durante 7 anos. Então o Jacó trabalha durante 7 anos. E no final dos 7 anos, eles fazem uma grande festa de casamento. Mas a noiva é completamente coberta. E ele vai para a lua de mel, já seguramente meio bêbado, e ele consome o casamento. Consuma o casamento. Faz a consumação do casamento. Mas ele percebe, no outro dia, que ele não se casou com Raquel. Ele se casou com Lia. E ele foi até o tio dele, Labão, reclamar, e o tio falou para o tio: mas como que o senhor não me enganou? E depois de 7 anos trabalhando para casar com a Raquel, como você me casa com a Lia? Daí ele falou: não, aqui a filha mais velha tem que casar primeiro, mas não tem um problema. Aqui você pode ter mais de uma esposa, você também pode casar com Raquel. Só que você tem que trabalhar para mim mais 7 anos. Então, 2 semanas depois, aqui eles já fazem o casamento novamente, e ele se casa com a Raquel, mas com o compromisso de trabalhar mais 7 anos. E ele trabalha aqui então mais 7 anos. Depois, no período de 14 anos, ele fala para o tio que ele sente vontade de voltar para Canaã. Mas ele não tem nada. Então, o tio faz contratos com ele. O tio aí ele está representando, né, o lado mais Caim, e ele representando o lado mais Abel, e representando o lado de Lúcifer. E o tio ele sempre tenta enganar a Jacó. Então ele fala assim: as ovelhas que nascerem manchadas são suas, as ovelhas brancas são minhas. Então, mas o Jacó ele era muito sábio, muito inteligente, guiado por Deus. Ele conseguia fazer com que nasciam mais ovelhas manchadas do que brancas. E ele fez 10 tipos diferentes de contrato. Ele sempre mudava os contratos, tentando atacar o lado de Deus, que era Jacó. Para isso estabeleceu uma condição que mais tarde Deus pôde fazer 3 milagres e enviar 10 pragas ao Egito. Então todos os jogos entre Satanás e Deus não podem existir sem que haja uma condição já pré-estabelecida antes. Deus nunca pode atacar o lado de Satanás sem uma condição, sem um ataque que aconteceu antes do lado de Satanás ao lado de Deus. Jacó fica então aí aproximadamente mais uns 7 anos.
dando um total de 21 anos. Depois de 21 anos, Jacó, com muitos servos, muitas ovelhas e muitos cordeiros, ele resolve voltar para Canaã, preocupado com o seu irmão, pensando: será que o meu irmão me perdoou? 21 anos. Então aqui o retorno para Canaã. Esaú, na realidade, nunca havia perdoado o seu irmão Jacó. Esaú, ele tinha uma raiva muito grande de Jacó. E quando ele ouviu falar que o Jacó estava voltando, ele preparou um grande número de soldados. A Bíblia fala de uns 400 soldados. Um grupo de homens armados para ir encontrar a Jacó. Mas ele realmente tinha muita raiva. Ele queria encontrar Jacó para matar. Jacó, que era um homem muito sábio, ele, antes de se encontrar com Esaú, ele vai orar a Deus, vai fazer uma oração profunda, e ele é atacado por um anjo. E ele luta, no vale de Jaboque. Ele luta com este anjo toda a noite. Até que no dia seguinte, já está amanhecendo e o anjo diz que ele tem que ir embora. Mas Jacó não solta ele. Prendeu o anjo, deu uma chave lá e prendeu o anjo. E o anjo diz que se ele soltar, ele dá para ele uma bênção. Então o anjo, aqui ele derrota, o anjo, representando Lúcifer, o ser humano, conseguiu recuperar a sua posição na compra da primogenitura e depois nessa batalha entre ele e o anjo. E o anjo abençoa ele, dando a ele o nome de Israel. Então daqui nasce o nome da nação de Israel. Jacó passa a ser chamado Israel. Essa foi uma vitória espiritual. Agora era necessária a vitória física. Para quê? Para estabelecer o fundamento de substância para nascer o Messias, a nível de família, centralizado aqui na família de Abraão, que se estendeu para Isaac e para Jacó. Jacó então divide o seu grupo em 3 grupos. Ele manda servos no primeiro grupo, com animais e com presentes, e diz para eles falar o seguinte: esses presentes, essas ovelhas, essas vacas, esses cavalos de presente, são do servo Jacó para o senhor Esaú. E no primeiro encontro, então aqui vem, são 3 grupos. Primeiro encontro, um segundo encontro e finalmente o terceiro encontro. Então Esaú, ele encontra o primeiro grupo e ele fala: bom, meu irmão não é tão mal assim, eu tô com tanta raiva dele e tal, mas mesmo assim eu vou para lá e vou matar ele. Aceitou os presentes e tudo mais, mas continuou. Aí vem o segundo grupo, com mais ovelhas e mais cabras e vacas e cavalos e servos, todo de presente de Jacó para Esaú. Então aquilo começou a abrandar o coração de Esaú. Começou a derreter esta dor que Esaú tinha no coração. Que era a dor do Caim, que era a dor do Lúcifer. A mesma dor. A dor de que foi rejeitado por Deus. A dor de que Deus não amava ele como amava o outro. Então esta dor, ela era tão profunda em Esaú, mas Esaú continuou marchando em direção a Jacó. E no terceiro grupo foram servos na frente com presentes, depois foram
os sobrinhos, né? Aqui Jacó já tinha, creio que 11 filhos, né? Depois nasceu mais um. Os filhos, os sobrinhos dele, então, tio Esaú, tudo mais. Depois as esposas, né? Que eram Lia, Raquel, e mais, a Raquel estava grávida, e mais 2 concubinas. Então eram 4. E depois, finalmente, Jacó, que se prostrou sobre a terra 7 vezes, se inclinando para Esaú e chamando ele de Senhor. Finalmente, toda aquela dor de Caim, de Lúcifer, se derreteu, Esaú começou a chorar, e ele foi e abraçou o seu irmão. Então aqui houve uma relação, um dar e receber, entre Esaú e Jacó, entre Caim e Abel, entre Lúcifer e Adão. Estabelecendo aqui então o fundamento de substância. Então, o fundamento de substância para nascer o Messias, substância, foi estabelecido no momento em que Esaú abraça a Jacó. Só que esse fundamento de substância é um nível de família. Enquanto que Satanás tinha muitas nações, Deus não podia enviar simplesmente aí. Deus tinha que construir uma nação centralizada nos descendentes de Jacó, a nação de Israel, para poder enviar o Messias. E também era necessário pagar a indenização, né, de escravidão numa nação estrangeira, devido à falha de Abraão na primeira oferta, onde ele não partiu os pombinhos. Por esta razão, a providência continua. E 40 anos depois, Jacó parte para o Egito. 40 anos. Que partida para o Egito. Com seus 12 filhos, então são Jacó, com 12 filhos. Um total de 70 pessoas, né? Parentes e servos, e a comunidade de Jacó. Um total de 70 parentes. Com os 12 filhos, as esposas, os filhos deles. Então é toda uma comunidade de 70 pessoas que vão para... Aqui então é a história de José. Quando José se torna o vice-rei do Egito e traz a sua família para o Egito. E começa aqui então um outro período da história. Então nós vamos encerrar essa conferência aqui, que é a primeira parte dos paralelos da história, e depois nós vamos estudar a continuação da história, onde seria a história desde Abraão, da família de Abraão, até a vinda de Jesus. Então, os paralelos históricos são divididos em 3 partes. Esta é a primeira parte, é a parte simbólica. Depois a segunda parte é mais o que nós chamamos de imagem. E depois é a história do cristianismo, desde Jesus até os nossos dias. Então são 3 períodos históricos, né? São divididos em 3 partes. E nós vamos ver como as histórias elas se repetem. São períodos em que restauram certos números e que os números se repetem. E nós vemos então como Deus vai utilizando esses números, restaurando a história. Muito obrigado por participarem e por assistirem essa explicação. Até mais.